Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Davison. Eu quero nesta manhã compartilhar uma palavra de encorajamento, uma palavra de bênção para o seu coração. E queria me basear aqui em 2º livro de Reis, capítulo 6, versículos 24 a 30, que diz assim: Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou uma mulher: Acode-me, ó rei, meu senhor. Ele disse: Se o Senhor não te acode, de onde eu te acudirei? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: Que tens? Respondeu ela: Dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e comemos, mas dizendo eu a outro dia: Dá o teu filho para que comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Disse o rei: Assim me faça Deus o que bem lhe prouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Queridos, aqui está a história do cerco de Samaria. Havia sempre, uma guerra entre o povo de Israel e os sírios. Houve uma primeira guerra no capítulo 6, no versículo 8 ao 23, onde houve uma estratégia, onde haveria uma estratégia de guerra entre Israel e a Síria. E o rei da Síria fazia planos para destruir o exército do povo de Deus. Mas existia lá um profeta chamado Eliseu, na qual Deus revelava a ele tudo que o rei da Síria planejava na sua câmara. A Bíblia diz que ele dizia: Olha, nós vamos pegar os reis de Israel, em tal e em tal lugar estará o nosso exército, quando passar o exército dos judeus, nós vamos pegá-los. A Bíblia relata que isso Deus falava ao profeta, e o profeta comunicava ao rei de Israel. E a Bíblia diz que esse incidente não ocorreu só uma nem duas vezes, foram várias vezes. E isso fez com que o coração do rei da Síria se perturbasse. E ele disse: Quem é dos nossos que estão em favor do povo de Israel? E alguém disse no meio do povo, disse: Olha, meu senhor, não é ninguém nosso. Existe lá um profeta chamado Eliseu. Esse Eliseu, ele conta tudo para o seu rei, para o rei de Israel. Tudo que se passa na câmara, lá onde você dorme. E aí o rei disse assim: Então vamos procurá-los. Procure e me diga onde ele está, para que nós possamos capturá-lo, matá-lo. A Bíblia diz que eles disseram: Ele está em Dotã. E o exército todo cercou Dotã. E quando eles estavam ali, o servo de Eliseu foi lá fora, viu a multidão, disse: meu senhor, tem uma multidão aí fora, eles vão nos pegar, vão nos matar. Aí Eliseu, que tinha o Espírito Santo de Deus, que tinha Deus na sua vida, disse assim: Não tenha medo, maior é aqueles que estão conosco, mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E Deus abriu os olhos do servo de Eliseu e ele viu carros, cavalos de fogo. Então quando eles vieram para atacar Eliseu, Eliseu disse assim: Olha, Senhor, cega-os. E quando eles ficaram cegos, Eliseu disse: Vou levar vocês aonde está o rei que vocês estão procurando. E eles todos cegos, Eliseu encaminhou eles até Samaria.
E chegando lá, o rei diz assim: olha, meu senhor, o que nós vamos fazer com ele? Nós vamos matá-los? O rei disse: não, você não vai fazer isso, você vai dar alimento para eles e eles vão voltar para o seu senhor. E a Bíblia diz que houve um período que eles pararam de guerrear contra Israel. Mas só que agora eles voltaram com uma outra estratégia. A estratégia era cercar Samaria. Cercando Samaria, eles iriam ficar ali o tempo que fosse necessário para que o povo de Samaria morresse de fome, ou então se entregasse. Então começa a situação, começa o cerco. E a Bíblia diz que o rei Ben-Hadad, ele reuniu todo o seu exército e sitiou Samaria. Houve uma grande fome. Eu tenho certeza absoluta que nunca você experimentou e nunca experimentará uma situação dessa que ocorreu em Samaria. Mas nós vamos ver que o que ocorreu em Samaria. Samaria ficou sitiada, o país quebrou, a cidade quebrou, as finanças quebraram, a agricultura acabou, a agropecuária acabou, tudo que tinha, tudo que eles tinham acabou. Não tinha mais de onde eles tirarem. A Bíblia diz que chegou um ponto de eles venderem a cabeça de um jumento por cerca de 80 ciclos de prata. Se nós formos ver hoje, no câmbio atual, seria 12.138 dólares americanos. Você imagina a crise. E ainda tinha mais. Ainda tinha mais, um punhado, um copo de esterco de pombas. Eles vendiam também por 758 dólares americanos, no câmbio de hoje. Esse esterco servia tanto para fazer fogo, quanto para eles se alimentarem. Veja que absurdo. Veja em que situação eles se encontravam ali em Samaria. Veja em que situação estava o povo cercado ali, e o povo não saía, os sírios não saíam. Eles trouxeram todas as suas riquezas, trouxeram tudo que eles tinham para ficar lá o tempo que fosse necessário. E segundo os historiadores, dizem que esse cerco durou cerca de 3 anos. Imagine lá, 3 anos nesse cerco, acabou tudo. Chegou ao ponto de haver canibalismo. Uma mulher fez um contrato com a outra, dizendo: hoje nós vamos comer o nosso filho, amanhã nós comeremos o seu. E quando passa o rei de Israel pelo muro, ela grita: Senhor, me acuda. E o rei diz: o que eu posso te acudir? Se Deus não te acudir, como é que eu vou te acudir? E ele diz: mas conta o que houve. Aí ela conta a história: eu dei o meu filho para que nós comêssemos, e hoje é para nós comermos o filho dela, só que ela escondeu. O rei de Israel se desesperou, o rei de Israel ficou numa situação sem nenhuma condição de fazer algo, sem nenhuma condição de pensar. A Bíblia diz que quando ele passou pelos muros, as pessoas viram que ele estava vestido de pano de saco. Significava a humilhação, significava que ele já estava nas últimas, não tinha o que fazer. Mas eu queria te dizer uma coisa, que em Samaria existiam 4 personagens que dão vida a este texto, e que essas figuras, elas nos representam, né? Eu sou ou o rei, ou o profeta, ou o capitão, ou os 4 leprosos que estavam lá, faziam parte desta situação. Então, o tema da minha ministração: quem eu sou em tempo de crise? O que eu falo, o que eu penso, qual a atitude que eu tomo? Então, primeiramente nós vamos ver o rei. Nós já lemos alguma coisa a respeito do rei. O rei entrou em desespero, o rei não sabia o que fazer.
Mas o rei teve uma atitude muito grave. O rei, a primeira coisa que ele fez foi acusar Deus. E olha que esse rei era o rei Jorão, já tinha visto a ação do Senhor lá atrás. Na história que eu contei, era o rei Jorão que estava ali. Foi ele que disse: meu senhor, aliás, meu pai, o que faremos com eles? Ele viu quando o Senhor cegou o exército dos sírios, quando vieram cercar em Dotã ali, a Eliseu. Eliseu levou todos os cegos ali perante o rei, e era o rei Jorão, ele tinha visto as mãos de Deus. Mas nessa situação ele se desesperou, ele não sabia o que fazer, ele começou a acusar a Deus. Ora, foi Deus que fez isso conosco, e agora o que nós vamos fazer? Agora o que nós vamos fazer? Se Deus é nosso inimigo, o que nós devemos fazer? O que nós vamos fazer? O que temos a fazer? Ele quis matar o profeta, acusando o profeta. É você que profetiza, é você que fala em nome do rei, então tu mereces morrer, tu mereces perder a cabeça. Sabe, queridos, o rei Jorão teve uma atitude totalmente fora daquilo que Deus estava querendo que ele tivesse. Ele teve uma atitude de incredulidade. Ele era o rei de Israel, ele sabia que Deus já tinha feito maravilhas, poderia muito bem tirá-los daquela situação, mas no meio daquela crise tremenda, ele não confiou em Deus, ele não confiou nas palavras do profeta, porque o profeta profetizou. Quando ele chega lá, o profeta diz para ele: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a essas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e dor de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Havia uma palavra profética, havia uma palavra de restauração, de abundância, no meio daquele caos. Então, o rei teve uma atitude que não agradou ao Senhor, mas também teve a atitude do profeta. O profeta, ele teve a palavra, ele teve a visão, ele já sabia, ele já tinha passado por algumas situações de dificuldade, ele sabia o Deus que ele conhecia o Deus que ele servia, ele sabia que Deus poderia fazer muito mais. Ele se levantou como uma voz profética, como uma voz de comando, como uma voz de restauração, como uma voz de cura, como uma voz de milagre. Ele teve essa atitude no meio da situação adversa, no meio do caos. Eliseu se coloca como uma palavra, trouxe a palavra de Deus, trouxe a palavra profética, trouxe a palavra de restauração. Então, assim que nós devemos ser, falar. Está difícil? Eu quero te dizer uma coisa: você não conhece o Deus que você serve? Quantos milagres e maravilhas já não aconteceu na sua vida? Quantos milagres inesperados você já experimentou? Mas também tinha um outro personagem que dá vida a esse texto. É o capitão da guarda. A Bíblia diz que esse capitão era aquele que o rei se reclinava, no sentido de que ele era a pessoa de confiança. Ele era a pessoa de confiança do rei. O rei confiava nele. E a Bíblia diz que a primeira coisa que esse homem falou, quando Eliseu disse que haveria abundância, ele disse: olha, Deus pode até abrir as portas, as janelas dos céus, mas isso não vai acontecer. Isso não pode acontecer. A atitude do capitão nos diz que ele confia nas suas próprias atitudes. São atitudes humanas. Eu não confio em Deus, confio em mim mesmo. Deus não vai fazer isso. Nós é que temos que dar um jeito, fazer as nossas estratégias, ter as nossas estratégias.
No meio de uma situação dessa, é nós que devemos ter atitude e não esperar por Deus. Ora, foi uma palavra de incredulidade extrema, de uma falta de confiança. Ora, era um dos responsáveis para trazer uma solução. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, no meio de uma crise, Deus conta conosco para trazermos uma palavra de fé, de ânimo, de coragem, e não uma palavra de incredulidade, uma palavra de desfavorecimento. Não acreditou, duvidou, mas só que havia uma profecia sobre ele também. Olha, você vai ver o cumprimento, mas você não vai experimentar. O quarto personagem são 4 leprosos, que aparentemente não tinham nada a ver com a situação, estavam à porta de Samaria, eram rejeitados pela sociedade, eram pessoas que não tinham credibilidade de ninguém, estavam ali para morrer, estavam ali, se alguém desse de comer para eles, bem, se não ia morrer, porque não tinha representatividade nenhuma na sociedade. Mas a Bíblia diz uma coisa, que eles estavam ali, eles pensaram entre os 4, conversaram entre si e disseram assim: olha, nós estamos aqui na porta de Samaria, lá dentro não tem nada, lá dentro nós vamos morrer também. Se nós formos lá com o exército, onde estão os sírios, onde tem alimentação, há uma possibilidade de nós vivermos. Há uma possibilidade de nós conseguirmos alguma coisa para comer e viver. Então, nós vamos lá. E a Bíblia diz que ao anoitecer eles foram. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Toda atitude de fé, Deus, ele se agrada. A Bíblia diz que no momento em que eles saíram, a Bíblia relata um fato inusitado, que os sírios começaram a ouvir cavalgar de cavalos, cavalgar de carros, de carruagens, e eles começaram a dizer: o rei de Israel alugou o exército dos heteus, alugou o exército dos egípcios, eles estão vir aí e vão nos destruir completamente. Eles sabiam, os sírios sabiam que os heteus, os egípcios, eram seus adversários e sabiam o poder bélico deles. E a Bíblia diz que quando eles ouviram o som, eles correram, deixaram tudo, saíram jogando roupa e tudo, e saíram correndo, fugiram. E quando os leprosos chegam lá, entraram na primeira tenda, não encontraram ninguém, mas encontraram comida, encontraram ouro, encontraram prata, tudo que eles necessitavam, eles encontraram. Entraram na segunda, pegaram algumas coisas, pegaram outras e esconderam. Aí veio a memória deles. Nós não fazemos coisas boas assim como nós estamos fazendo. É só nós que estamos nos beneficiando de tudo isso. Hoje é dia de boas novas. Boas novas, vamos lá avisar na cidade. Vamos avisar que há comida, que há fartura, que há bênção. E a Bíblia diz que eles foram. Quando eles chegaram na porta, eles gritaram. Houve 2 gritos. O grito deles para os porteiros e o grito dos porteiros para a casa do rei. Dizendo que havia fartura lá no acampamento dos sírios. E que eles não estavam mais lá. E quando o rei soube, ele disse assim: olha, isso é estratégia. Eles sabem que nós estamos esfomeados, estamos morrendo de fome. Eles fingiram que foram embora. Quando nós formos lá, eles vão nos pegar.
Mas aí chegaram algumas pessoas que estavam lá com ele e disseram: Senhor, temos 5 cavalos aí, por que não libera? Vamos lá. E a Bíblia diz que 2 com uma carroceria foram lá e descobriram, foram até o Jordão caminhando e descobriram que não havia nada. O exército tinha ido embora, ali estava ali todo mundo, tudo à mercê do povo. E a Bíblia diz que nesse momento dá a entender que a partir da saída dos leprosos até lá era ao anoitecer. Mas quando o povo foi saquear os bens, já era amanhecendo. Quero te dizer uma palavra que diz que o choro dura uma noite, mas pela manhã vem a alegria, vem o prazer, vem a resposta do teu choro, vem a recompensa das tuas lágrimas. E a Bíblia diz que eles foram lá, saquearam tudo, receberam, pegaram tudo aquilo que eles queriam. E a Bíblia diz que se cumpriu aquilo que o profeta tinha dito. A Bíblia diz que houve fartura, como nunca eles tinham experimentado. Eles começaram a vender por $152. Houve uma promoção extraordinária, uma bênção conforme aquilo que o povo, que Deus havia prometido. Queridos, Deus tem uma profecia no meio desta crise para você. O choro dura uma noite, mas pela manhã vem a alegria, vem o prazer, vem a tua vitória. Então eu queria te fazer uma pergunta. Quem é você? Você tem a atitude do rei? Que é incrédulo? Que desconfia? Tudo que acontece com você, você diz: foi Deus que fez? É culpa de Deus? É culpa daqueles que dão uma palavra de bênção para você e você não acredita? Você culpa todo mundo? Ou você tem a atitude do profeta? Deixa eu te dizer, você é filho de Deus. Você lê a Bíblia. Quantas promessas tem na palavra para você? Quantas promessas tem na Bíblia para você, meu irmão? Como é que no meio de uma crise você vai tomar uma atitude do rei? Não, você é profeta de Deus. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Não deixe, não. Deus quer que você confie. Os que confiam no Senhor, como diz o Salmo, são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Tenha a atitude positiva do profeta e do capitão. Foi a maior incredulidade, foi do capitão. O rei, ele aguardou o cumprimento, mas o capitão não. O capitão foi logo dizendo: Deus não fará isso. Deixa eu te dizer uma coisa, no meio de uma crise, toda incredulidade gera morte. O profeta disse que ele iria ver a abundância, mas ele iria morrer, não iria comer, não iria experimentar. A incredulidade mata, a incredulidade não deixa você experimentar a bênção de Deus. E por último, os leprosos. Os leprosos eram alguém que não tinha nenhuma história, estava à margem da sociedade, mas eles tiveram uma atitude de fé. Eles disseram com eles mesmos: há uma possibilidade de sobrevivermos. E dentro dessa pequena possibilidade, Deus abriu as portas. Deus fez com que o exército da Síria fugisse.
pelo estrondo apenas dos cavalos, dos carros. Foi apenas o estrondo. Não existia exército nenhum. Deus confundiu a eles. E eles disseram: olha, vamos lá. Há uma pequena possibilidade. Se há uma pequena possibilidade dentro dessa situação de crise, é nessa possibilidade, é nessa ínfima possibilidade que Deus quer agir. É tempo de boas novas, eles disseram. É tempo de boas novas. É você, meu querido, é você, sou eu, é que deve levar as boas novas. Olha a riqueza, olha a bênção. Olha, Deus reverteu a situação, a nossa situação. Nós não estamos mais na miséria, estamos na abundância, porque Deus fez isso. Deus entregou os nossos inimigos nas nossas mãos, entregou as suas riquezas nas nossas mãos, nos deu vitória. Então, meu querido, quem é você? O rei? O capitão? O profeta? Ou os leprosos? Que tipo de atitude você tem? Se você tem uma atitude de fé, como teve o profeta, como teve os leprosos, que numa pequena possibilidade houve um grande agir de Deus, e Deus concedeu a vitória ao seu povo. Assim Deus fará na sua vida. Assim Deus cumprirá a palavra sobre você. Não temas. 365 não temas está na Bíblia. Está à tua disposição. Creia somente. Deus te abençoe. Um beijo no coração.